Fala galera, graça e paz. Eu queria começar esse vídeo convidando você a se inscrever na minha página no YouTube, PR Gilson Soares. Entra lá, se inscreva, curta e compartilhe meus vídeos, para que possa alcançar o máximo de número de pessoas. Normalmente os meus vídeos são feitos de pregações, outros de reflexões. No meu canal tem alguns louvores da minha esposa, de alguns conhecidos. É um canal muito novo, né? Faz pouco tempo que eu resolvi começar a fazer alguns vídeos. E aos pouquinhos a gente vai nos aperfeiçoando, ok? Então, no meu último vídeo postado, eu pedi para que as pessoas me indicassem temas para a gente estar refletindo, pensando, pesquisando, enfim, e fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre Jezabel. Foi um tema que pediram para me falar. Na realidade fizeram uma pergunta, né? O que eu achava da pessoa de Jezabel. Eu entendi que a pergunta seria mais correlacionado com a questão de vaidade, né? Normalmente no meio cristão, no meio evangélico, esse nome Jezabel ele é associado com aquela vaidade extrema, aquela pessoa que tem aquele espírito sedutor, podemos colocar dessa forma, mas é aquela pessoa sedutora, aquela pessoa vaidosa, né? Que usa toda uma artimanha para seduzir através da maquiagem, da sensualidade, né? Da própria sexualidade também, questão das suas roupas, que expõe o corpo. Então eu acredito que quando a pessoa fez essa pergunta, o que eu achava sobre a pessoa de Jezabel poderia estar associado a essas questões, né? Mas eu queria falar sobre, primeiro, um contexto histórico, antes de falar a respeito de um tempo mais atual. Então, assim, quem foi Jezabel? Jezabel foi esposa de Acabe. Mas quem foi Acabe? Então, assim, Acabe ele foi nada mais, nada menos do que o 7º rei de Israel. Então, Acabe ele assume o trono de Israel como rei, né? Acabe, como nós sabemos, o povo de Israel era um povo devoto a Jeová, a Yahvé, né? Ao Deus único. Então, Israel era devoto, vou usar esse termo, né? De Jeová. Só que assim, quando Acabe ele contrai um matrimônio com Jezabel, eu falo assim, mas por que Acabe casou com Jezabel, né? Jezabel era uma israelita? Né? Não, Jezabel não era uma israelita. Ao contrário. Jezabel era filha de Etbaal, o rei dos Sidônios, né? Nós encontramos isso lá em 1 Reis 16:31. Só que às vezes as pessoas não levam em consideração a seguinte questão. Antigamente, e acredito que até pouco tempo atrás, isso ainda acontecia, que é assim, quando um povo, né, quando uma civilização queria evitar guerra com outra mais forte, mais poderosa, então eles faziam meio que um acordo e a nação que se submetia dava sua princesa como esposa para o rei que iria ser submissa, né, ao reinado que ela iria se submeter, né. Então Acabe ele
toma para si Jezabel, né, uma Sidônia, né, e casa com ela. Só que, enquanto muitos não prestam atenção nesse ponto de vista, passa meio que desapercebido, que assim, se Jezabel ela contrai o matrimônio com Acabe, ela deveria se converter à crença de Acabe, né? Deveria se render à crença do povo israelita. E isso não acontece. Isso não acontece. Acontece ao contrário, né? É Acabe que se rende à fé e à crença dos sidônios, de Jezabel. Ao invés de Acabe, né, impor, naquela época não era por aceitação, era meio que imposto a crença, a fé, né? Era ferro e a fogo. Então, quando uma civilização tomava outra, meio que o que restava daquela outra civilização acabava se convertendo a nação dominadora. Então, Jezabel impõe a sua crença, impõe a sua religião para os israelitas, né? Para o povo de Israel. E de certa forma Acabe ele baixa a sua cabeça, né? E concorda com tudo isso. E ele se torna até um adorador de Baal, que era a divindade de Jezabel. Então, assim, o que nós percebemos na pessoa de Jezabel no Antigo Testamento? Né? A rainha Jezabel, vamos colocar mais claro assim. Quem era a rainha Jezabel? A rainha Jezabel era uma mulher, né, de forte personalidade, né, determinada, com seus objetivos. O que ela colocava na mente, ela fazia isso acontecer de uma forma ou de outra, né? Isso nós vemos quando Acabe se apaixona pela vinha de Nabote. Nabote não vende por ter recebido de uma herança. Jezabel fica sabendo, manda matar Nabote e pega a vinha de Nabote e dá para Acabe como presente. Então, isso nós vemos o quanto ela era determinada. Muitos esquecem que Jezabel ela era uma profetisa e também uma sacerdotisa de Baal, né? Ela se autodominava como porta-voz da sua divindade, como porta-voz de Baal, como porta-voz do seu Deus. E isso lhe caracterizava como profetisa também, porque ela falava em nome de Baal, né? No texto sagrado, tanto em Reis, nós vamos ver que na sua mesa se assentavam 400 profetas de Baal e 400 profetas de Asterote, como está lá em 1 Reis 18, 19. Né? E, então, assim, ela era uma rainha muito má para o povo de Israel por causa das suas crenças. Porque o que ela faz? Ela dizima, ela suprime todos os rituais mosaicos, né, que Israel fazia, eram suprimidos por causa de Jezabel. Ela também sacrificava, em algumas ocasiões, crianças a Baal, né? E aqueles que não se rendiam a Baal, a sua divindade, ela mandava matar. Então ela exterminava os profetas do Senhor, que normalmente pregavam contra essa corrupção religiosa, contra essa profanação do nome do Senhor, né? E dessa rendição do povo de Deus a outra divindade que não era a Jeová. Né? Um profeta que surge para combater claramente a Jezabel, como alguns conhecem, se você não conhece, é Elias, o Tibita, né? Isso você pode encontrar lá em 1 Reis 21, 23, que Elias prediz sobre a morte de Jezabel. Então, para o povo de Israel,
ela era uma rainha perversa e má, né? Só que se nós olharmos para uma ótica fora da Bíblia, Jezabel como pessoa, como uma rainha de uma outra região, uma outra civilização, para o povo dela era uma rainha perfeita, porque ela impunha a sua crença, né? A gente sempre olha com essa ótica cristã, né? Povo de Deus, povo de Israel, e isso é certo, é bom, né? Nós colocarmos a nossa fé na Bíblia e naquilo que nós cremos, né? Ao Deus único. Mas nós temos que olhar também a ótica inversa, né? Do outro lado também. Então, para os sidônios, Jezabel era a rainha. Nossa, era uma mulher perfeita, né? Isso era completamente contrário para o povo de Israel. Então, quando nós vamos ver no Antigo Testamento, Jezabel ela era essa mulher. Para o povo de Israel, era uma rainha perversa que perseguia o povo de Deus. Claro que quando vai se falar sobre a morte dela, mostra-se que ela era uma mulher vaidosa. E um fato que nós temos que aqui ressaltar que é o seguinte: a concepção que as pessoas falam, mas ela era prostituta, né? Mas nós só vamos ver essa questão de prostituição, não se diz que ela é prostituta, mas a gente vai ver no livro de Apocalipse 2:20, quando João, o ancião, né, ou outros conhecem como o místico, né, outros dizem que é João o apóstolo, mas João, no livro de Apocalipse, quando escreve a igreja de Tiatira, ele faz menção ao nome de Jezabel. Mas muitas pessoas associam essa Jezabel com a pessoa de Jezabel de Reis. E parece que João ele faz um paralelo, né? Faz uma comparação, mas o texto ali quer dizer uma outra questão. Porque nós vamos ler na Bíblia de Jerusalém, Apocalipse 2 e o verso 20, que diz assim: reprovo-te contudo, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza, ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, mas olha isso, comendo as carnes sacrificadas aos ídolos. Na nota de rodapé da Bíblia, eu gosto muito dessas traduções, ela faz uma ressalva que é assim: tua mulher, né, que seria uma pseudo-profetisa da seita dos Nicolaítas, de nome simbólico. Então parece que João ele faz, né, uma comparação. Na igreja de Tiatira havia uma mulher por nome Jezabel, e isso faz uma correlação. Não se sabe então se o que João está fazendo é uma correlação a Jezabel, que era filha de Etbaal, né, rei dos Sidônios, porque ela era uma profetisa, era uma sacerdotisa, ou se é apenas uma metáfora, né, que João está utilizando. Só que a gente tem que entender o seguinte: tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento havia várias formas de prostituição. E o que o texto nos mostra é que essa forma de prostituição era uma forma divinizada, né? Não é a mesma prostituição que nós vemos, nós entendemos hoje no século XXI, né? Que seria as mulheres de programa. Não tem nada a ver. Porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a prostituição era ligada a uma divindade. Você fala assim, mas as pessoas que se prostituíam ganhavam dinheiro. Sim,
mas eram tudo ligado com uma divindade. Então sempre a prostituição era ligada a ídolos, né? A seres divinos, a divindades de outras culturas. É que nós só sempre nos atemos à Bíblia Sagrada e às vezes não procuramos conhecer outras culturas que tinham outros tipos de outros costumes, né? Tinham outros segmentos, né? Então assim, hoje no meio cristão, quando se fala sobre Jezabel, é sempre essa pessoa, a vaidade, porque você está parecendo Jezabel, está toda pintada, que nem Jezabel. E é uma forma pejorativa, né? Infelizmente é uma gíria que está no meio cristão, no meio dos evangélicos. E para uns acho interessante, outros nem tanto. Mas vale a gente sempre pensar nisso, né? A Jezabel não é só aquela pessoa, né? Aquela rainha má, aquela mulher, como dizem, filha do diabo, né? Mas vale a pena a gente repensar também nas suas qualidades. Às vezes nós olhamos apenas um lado da moeda, a gente tem que sempre olhar os dois lados. Eu lembro de o pensador, ele diz assim: vaidade, tudo passa, né? Eu acho que o importante é você ter comunhão com Deus, e se você gosta de se produzir, você tem que tomar cuidado com alguns pontos, né? Para você não pecar e não fazer as pessoas pecarem. No seu vestir, não só no seu vestir, mas no seu andar, no seu falar, no seu modo de vida. Lembre-se que Jesus nos transforma de dentro para fora. O exterior é apenas o exterior, né? O que importa é o nosso interior, que o nosso interior moldado pelo Espírito Santo, o exterior é apenas uma casta. E com certeza o Espírito Santo não vai fazer você andar, usando agora uma concepção no meio evangélico, que nem Jezabel, né, fazendo as outras pessoas pecarem. Lembrando que no livro de Apocalipse, ali, quando João ele se refere a Jezabel, ele coloca bem claro que o responsável por aquela igreja tolerava a Jezabel. Essa Jezabel, o que ela fazia? Vamos recapitular? O que ela fazia? Então ela fazia o quê? Olha, a primeira coisa, ela se afirmava como profetisa. Paulo ele vai dizer que a gente tem que provar os espíritos, né? E nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, vem da parte do Senhor, né? Então ela se dizia. Outra coisa, ela ensinava e seduzia os servos do Senhor, olha só, a se prostituírem, mas não era vender o corpo, não, era comer das carnes sacrificadas aos ídolos. Você vê? Aqui João não está falando nada sobre pintura, não está falando nada sobre vestes, mas está falando sobre como esta mulher conduzia os servos de Deus a profanarem, né, o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, né? Então assim, conselho, quando você vai se produzir para ir para a igreja, não pense que você está se produzindo para o seu próximo. Não, você vai se produzir para o Senhor. Como o Senhor se agradaria de te ver? Ok? Fica essa dica para você. Espero que tenha esclarecido, tenha ajudado. Compartilhe esse vídeo e escreva lá se você gostou, se você não gostou, né? E deixa lá um tema que quem sabe a gente possa fazer um vídeo sobre ele. Ok?
Não esquece de entrar lá no meu canal e se inscrever. Graça e paz. Deus te abençoe.